Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e se alimentavam-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até aí, meus queridos, por enquanto. Sabe, irmãos, eu quando recebo a oportunidade de trazer uma palavra, eu sempre procuro ficar ligado nesta mensagem. E durante o louvor, eu me imaginei ali no Rio Jordão. Eu falei: Senhor, me leva no Espírito no Rio Jordão. Eu quero ver como que funciona, como que funcionava o esquema de João Batista. Irmãos, você tem que viver o sobrenatural. O texto fala aqui que João, ele foi convocado para trazer uma palavra ao povo de Israel. Olha o que fala aqui. João, ele era um camarada, irmãos, que foi convidado para aplanar o caminho do Senhor. Ele veio para limpar o caminho do Senhor. Eu coloquei o texto assim: o menor prepara o caminho para o maior. O menor prepara o caminho para o menor. Quebra as regras. Aplanar significa isso: quebrar as regras da religião política que existia naquela época. E João, ele levanta ali com poder e com autoridade. Nós sabemos da história que fala que o anjo apareceu para Zacarias e disse que ele teria um filho, e esse filho dele seria cheio do poder do Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus fala que João Batista era o precursor. Precursor é aquele que vem aplanando o caminho. Eu vou pôr nas minhas palavras: João Batista, ele veio do deserto, quebrando árvores, limpando, enchendo os lugares que estavam precisando de ser cheios, aqueles lugares que precisavam ser quebrados, ele estava aplanando. Mas como é isso, pastor? Ele estava planando no coração daqueles homens daquela época, dos fariseus, daqueles homens religiosos que diziam ser melhores do que os outros. Então João Batista, ele entra em cena pregando o arrependimento. E ele entra em cena falando: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Irmãos, como que a igreja nos últimos dias está precisando de trazer essa palavra: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Mas como assim, pastor? Tem muito tempo que eu espero no Senhor e o reino não chega. Eu quero te dizer que o reino do Senhor já chegou na sua vida hoje. O reino do Senhor chegou na sua vida. Então, irmãos, o precursor era isso. Era aquele que vinha para limpar, para preparar o caminho de Jesus. O menor libera caminho para o maior. Ei, você pode ser menor, mas você vai ser cheio nesta noite do poder de Cristo na sua vida. A diferença, irmãos, de Jesus e João era somente de 6 meses. Quando a mãe de João estava
grávida durante 6 meses. Maria entra em cena e vai visitar a sua prima. E a palavra de Deus fala que quando ela ouviu a voz da sua prima, ela se encheu do poder de Deus. João Batista ficou cheio naquele momento. Imagine uma criança no ventre de uma mulher, já cheio do poder de Deus, louquinho para sair para fora, para trazer a palavra. Foi isso que aconteceu, irmãos. E o texto não fala, mas a gente entende que durou durante muito tempo. O objetivo de João era o quê? Preparar as pessoas para a chegada de Jesus. O seu motivo de estar aqui nesta noite é preparar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. O seu motivo aqui é esse: preparar as pessoas para conhecer Jesus através da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Lembra que o pastor falou que tem muitos anos que ele tem orado por uma pessoa? Ele está preparando essa pessoa. Você tem a função de preparar a sua família, através do teu testemunho, através da sua vida. E João, irmãos, um camarada que vivia no deserto, a palavra de Deus fala aqui que ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. A sua roupa, irmãos, não tinha moda nenhuma. Era couro de camelo, pele de camelo e um cinto de couro. E esse homem, ele veio com poder naquela época, irmãos, quebrando todas as muralhas, preparando o caminho para Jesus. E hoje Jesus já preparou o caminho para você, e você canta aqui nesta noite que é livre. Você cantou aqui que é livre em Cristo Jesus. O objetivo, preparar as pessoas para Jesus. Irmãos, o texto não fala, mas a gente entende que João era primo de Jesus e mesmo assim ele ainda não conhecia Jesus. Eles foram separados. João, ele conhece Jesus porque aquele que enviou João fala assim, quando você estiver batizando, aquele que você vir o Espírito Santo pousar sobre a vida dele, este é aquele que batiza com fogo. E João, então, ele começa a trabalhar para o Senhor. Irmãos, trabalhe para o Senhor. Trabalhe para Cristo. Você é um precursor nesta noite. Você é um precursor nesta noite. Podemos dizer que João era o camarada que derrubava tudo. Irmãos, imagine você naquela época e ouvir uma palavra de João Batista no Rio Jordão. A missão dele, converter corações do homem a voltar a Deus. Por quê? Porque aquele povo estava cheio de pecado, aquele povo não estava mais seguindo as leis, não estava mais obedecendo a palavra de Deus. Vou perguntar para vocês aqui nesta noite, João pregava bem? O que vocês acham de João? Ele pregava bem? Ele não pregava bem não, irmãos, ele sapecava mesmo. Se fosse nos dias de hoje, do jeito que João pregava, raça de víboras, quem lhe ensinou a desviar da ira vindoura? Seus pecadores, seus imundos, vocês estão assolando o povo. Era desta forma que João Batista pregava mesmo, mas era com autoridade. Era com autoridade que ele pregava, porque ele era cheio do poder de Deus. Não adianta você ser letrado e falar bonito, e que é isso, que é aquilo, e no dia que vier um doutor aqui, você começar a falar palavras eloquentes, usar um vocabulário bonito para agradar aquela pessoa, não. Eu quero te dizer que você tem que ser cheio, é do poder de Deus. Você tem que ser cheio, é da graça de Deus. Falar bonito é bom? É. O povo de Deus tem que ser inteligente? Tem que ser. Mas não precisa você mudar o seu vocabulário, porque chegou aqui um camarada que é mais do que você, não. Porque você é o menor, mas nesta noite eu te digo que você é o maior em Cristo Jesus, porque você tem Cristo na sua vida. Aleluia. João era dessa forma, irmãos. Raça de víboras. Vocês vieram aqui para mergulhar no Rio Jordão, para me te batizar.
arrependimento dos seus pecados. É dessa forma, irmãos. João, ele não pregava bem, não. Ele pregava direto. Ele era direto. Ele pregava com autoridade. Os títulos que João usava: arrependimento, arrependimento, arrependei-vos. Irmãos, quantas pessoas estão precisando de pedir perdão e se arrepender dentro da casa de Deus? Quantas pessoas estão morrendo, se definhando dentro da casa de Deus, porque não pede perdão, não se arrepende dos seus atos, e acha que está escondida. Ei, vou te lembrar uma coisa: os olhos do Senhor estão por toda a terra. Se você estiver lá no fundo do mar, Ele está te vendo. Se você estiver dentro de uma caverna, lá Ele também está te vendo. Se você estiver lá na lua, aí que Ele está te vendo mais de pertinho ainda. Eu quero dizer que os olhos do Senhor estão como se fosse aqui, ó, te vigiando. Então não tem nada a ver, meu querido. Peça perdão. Se arrependa daquilo que você fez ontem. Se arrependa daquilo que você fez hoje. É tempo, irmãos, porque o reino de Deus, ele é chegado. Só para vocês entenderem uma coisa, irmãos. Não vou citar nome. E eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês. Tem isso na Bíblia? De 1000 passará, de 2000 não chegará. Mas eu já ouvi muitas vezes isso, irmãos. E tinha uma pessoa que ele ficava assim: de 1000 passará, mas de 2000 não chegará. Esse camarada não quis trabalhar, não. Falou que nem a gente não está mais nada, não. Porque nós estávamos em 1998 para 99 e ele cismou que em 2000 todo mundo ia embora. Então ele parou de ir. Ele se estagnou. Irmãos, Jesus, ele está voltando para mim hoje, ele está voltando para você hoje. Se eu for recolhido aqui, Jesus, ele volta para mim, mas ele não volta para você. O reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus, ele está aqui dentro de você. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, João Batista não tinha nada de... Ele pregava assim, ó. E sabe o que as multidão perguntavam para João Batista? Tá bom, João, eu me arrependo. O que eu tenho que fazer? Renato, se você puder colocar para mim Lucas 3. Lucas 3. Eu vou até achar aqui. Lucas 3. Lucas 3 fala assim. Lucas 3, 7 e 11. E disse, pois, João à multidão, que saísse para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, fruto dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Aí o pessoal fala assim: mas o que a gente precisa então para a gente se arrepender? Aí Jesus fala assim, João fala assim, a multidão interrogava dizendo: do que faremos, pois? E a resposta, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, dá uma para o teu irmão. Você está com um guarda-roupa lotado de roupa. Lotado de roupa, dá uma blusa para o seu irmão. Dá uma daquelas de marca que você tem. Ah, você está cheio de sapato. Você está vendo uma irmãzinha ali que não tem. Vai lá, libera uma para ela. Produzeis frutos dignos de arrependimento. A resposta que ele teve foi essa. E a multidão interrogava dizendo: o que pois faremos? Respondeu ele e disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver um alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também uns dos publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que o necessário. Aí levanta ministérios e mais ministérios pedindo. Deus não precisa de dinheiro, não, igreja.
Deus não precisa de bens materiais. Era isso que Paulo estava falando, não fica pedindo aquilo que é mais, não. Pensa somente aquilo que ajuda o próximo. Vocês estão me entendendo, irmãos? A pregação de João era esta. A palavra de João era esta. Aí tem ministérios e mais ministérios, que a gente não precisa citar nome, que o motivo e a razão daquela igreja existir é dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Só fala em dinheiro. Só prega dinheiro. Arrependei-vos, irmãos. Eu estou trazendo para vocês aqui hoje é arrependimento. É arrepender daquilo que está errado. É pedir perdão, é confessar os pecados. É viver uma vida reta com Cristo. O que é arrependimento? Arrependimento é mudar. É uma mudança radical. Aquilo que você fazia, você não faz mais. É mudar o seu sentimento, o seu pensamento. Se você só pensa coisas impuras, agora você só pensa coisas puras, coisas do alto. Você não passa mais a pensar coisas da terra. Você pensa nas alturas. É mudar o seu ritmo de vida. Isso é arrependimento. É mudar a direção. Eu ia para esse lugar, agora eu não vou mais, porque aquele lugar é ruim. Eu quero ir para esse lugar, que é o caminho. João estava ensinando para aquele povo isso, arrependimento, é mudança de vida, é mudança de caráter. É você passar na rua e aquela pessoa que te conhece falar assim, você conhece aquele camarada ali? Aquele camarada ali, ele só vivia na casa de prostituição, enchendo a cara e gastando com meretrizes. Mas agora eu vejo que ele mudou, porque eu conhecia, e agora eu sei que Cristo entrou na sua vida. Eu posso dar testemunho dele, porque eu vejo isso. Isso é mudança de vida, isso é arrependimento, igreja. É arrepender, é ajudar o seu próximo. Aleluias. Em Atos 2:37, fala também sobre isso. A multidão confessava os pecados. Pecado é tudo aquilo que te distancia de Deus. Quando você estiver fazendo alguma coisa e o Espírito Santo, aquele que está dentro de você, você está fazendo algo de errado. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um. Mas deixa lá. Pecado é isso, irmãos, é aquilo que te afasta de Deus. Quando você for fazer alguma coisa de errado, e o Espírito Santo pulsar dentro do seu coração, e você sentir que aquilo está errado, isso é pecado, irmãos. Isto é pecado, não precisa do pastor ficar toda hora em cima de você. Ei, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, não. Você já tem Cristo na sua vida, o Espírito Santo já está na sua vida. Você, através do Espírito Santo, vai saber discernir o que é pecado e que não é pecado. Pastor, é pecado fazer isso? Peça a Deus direção. Vai lá ler Bíblia. Se for pecado, vai estar ali na Bíblia, ali, te mostrando que é pecado. Não precisa de você pedir opinião para o pastor. Pastor, é pecado eu fazer isso. É você e Deus. Aleluia. Então, irmãos, João Batista, ele tinha estas características. Ele pregava arrependimento. Ele pregava que o reino de Deus, ele estava próximo. Também temos uma referência, irmãos, em Tiago 5:16 fala oração de confissão. Por que eu estou tocando isso, irmãos? Porque o Espírito Santo falou comigo que é isso que eu tenho que trazer para a igreja. Eu não posso pregar aquilo que eu quero. É aquilo que Deus fala comigo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pastor, eu tenho orado 10 anos e não tem acontecido nada. A resposta está ali. A resposta aí. Você está pedindo um milagre?
está acontecendo, não? A resposta ali, ó. Confesse. Confesse os seus pecados. Faça um checklist. Faça um check-up. Entra para o seu quarto de oração e fala: Senhor, eu faço isso, é pecado? Vou esperar a resposta. Senhor, eu faço isso, é pecado? Senhor, eu vou anotar tudo aquilo que eu faço durante o dia, e eu vou excluindo aquilo que eu sei que é pecado, aquilo que eu não sei, o Senhor vai me mostrar. Aí as suas orações serão ouvidas. Aí sim, as suas orações serão ouvidas. A resposta que você deve dar quando você está no foco. João Batista estava no foco? Estava. O foco dele era aplanar o caminho, preparar o caminho para Jesus. Aí muitas das vezes, irmãos, vem pessoas tentar tirar você do foco. O seu foco é Cristo. O seu foco é pregar a palavra. Aí João Batista, ele escuta algumas pessoas falando assim: ó João, aquele que você batizou, ele está lotado de discípulos. Seus discípulos estão tudo indo para ele. Está lotado. E está batizando, ó, muito mais do que você. João ficou chateado, irmãos? João ficou chateado? João sabia qual que era o propósito dele? João sabia o propósito dele, irmãos. João sabia. Você tem que saber qual que é o seu propósito no ministério de Cristo. Se você faz alguma coisa na igreja e chega outro que faz melhor, dê glória a Deus. O menor será o maior no reino de Deus. Dê glória a Deus. Isso significa que a igreja está crescendo, que o reino de Deus está somando. E João Batista, então, ele responde assim. A resposta de João Batista: que ele cresça, que eu diminua. Vocês não estão entendendo. Que ele cresça e que eu diminua. Se chegar um camarada aqui que toca mais que o Darley, e o camarada começar a ministrar aqui, que ele cresça e que você diminua, que você seja servo, que você possa ensinar aquele seu discípulo. Ah, chegou aqui um camarada que prega muito, e quando ele prega, leva a multidão. Não, que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que sentir isso em mim, que Jesus cresça e que eu diminua. João Batista falou assim: irmãos, nenhum poder pode ser dado se do alto não estiver vindo. Que ele cresça e que eu diminua, porque é chegado a hora de eu sair de cena. Talvez é a hora de você sair de cena, irmãos. Ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Eterno aqui é só um: Jesus Cristo. Nós estamos sendo preparados para viver na eternidade com Ele. Então aí, chega um aqui, aí eu estou com a oportunidade. Ah, mas se eu der oportunidade para o fulano de tal, ela vai me ofuscar. Porque ela é tão eloquente. Nossa, ela fala muito bem. Vou deixar ela no banco. Não vou dar oportunidade para ela, não. Sabe o que você está fazendo? Você está quebrando as pernas. Você só está quebrando as pernas dessa pessoa. Você está parando o ministério. Irmãos, que nesta noite você entenda o que João fez. Que ele cresça e que eu diminua. Que toda honra e toda glória seja dele. O meu papel aqui era limpar, é preparar o coração para aqueles que estão perdidos, ouvir a voz de Cristo. O meu papel é esse. Nós somos somente a noiva. Nós somos a noiva. O noivo é Cristo. Aí João fala assim aqui: vocês são a noiva. Ele é um noivo. Mas eu sou o amigo. Eu sou amigo de Jesus. Eu acho que ele entendeu que ele era primo. Ele falou assim: eu sou amigo dele. E o amigo se alegra quando a noiva recebe o noivo. O pregador se alegra quando a igreja está cheia e vidas estão convertendo ao reino do Senhor. É isso que ele quis dizer, irmãos. Que ele se alegrava porque Cristo estava sendo exaltado e o reino de Deus estava cheio. Que ele cresça e que eu diminua. João se alegra por ser um amigo. Irmão, ser amigo de Jesus, né? Não é fácil não, irmãos. Ser amigo do homem que
faz o sobrenatural acontecer. Aí João vai e entra em cena. Olha como é que é triste, irmãos. Os irmãos estão me entendendo aí, irmãos? Estou achando a igreja meia dispersa. Lembra-se que foi cantado aqui que você é livre. Livre. Aí João fala assim, os discípulos falam, cutuca João lá para ver se o ego de João cresce, né? João era profeta? João não era profeta, irmãos. Interessante. Jesus fala assim, João não era profeta. E o próprio João fala assim, eles perguntam para João, tu és o Cristo? Ele fala, não, não sou não. Tu és profeta? Ele também não sou não. Mas eu sou ungido de Deus para levar a palavra aos confins da terra. Ô, irmão, você não precisa ser profeta para levar a palavra de Deus, não, porque você é cheio do poder de Deus. Você é cheio do poder de Deus, irmãos. Ai, pastor, mas eu sou doido para falar em línguas. Eu sou doido para entrar no ministério de falar em línguas, irmãos. Você tem que ser doido com Jesus. Você tem que ser doido com a presença de Cristo na sua vida. João, eles perguntam assim, os camaradas lá, menorzinhos, os fariseus. Nós viemos aqui perguntar, por que você está fazendo isso? Por que você está batizando? E eu estou ali, ó. Eu estou falando porque eu estava lá em espírito, né? Sentado no Rio Jordão ali. Estou visualizando. Ei, por que você está batizando o povo aí? Está mandando o pessoal arrepender-se do pecado? Quem que você é? Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo, não. Então por que você batiza? Ah, porque Deus mandou eu batizar. Tu és profeta? Também não sou, não. Quem é você então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai, aplanai-vos o caminho para que aquele que é o Cristo possa chegar até os seus corações, raça de víboras. Aleluias. Eu sou pequenininho, eu sou o menorzinho, mas eu sou cheio do poder de Deus. Lembra que Maria chegou na casa da prima dela e quando João lá de 6 meses dentro do ventre ouviu a voz, ele já ficou cheio. Opa, já recebi a minha porção aqui, já recebi minha porção, agora eu vou para o deserto, vou ser nazireu. Ele não bebia vinho não, irmão. O camarada respeitava mesmo o chamado, só comia aquilo que Deus permitia. Aleluias. Aí João, fala que eu não sou Cristo, não. Até que eu queria ser, eu não sou, não. Mas eu estou liberando aí para vocês conhecer Ele. A sua responsabilidade é pregar a palavra. O resto é com Cristo. O resto é com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não falo bem. Aqui, não se preocupe com isso não. A sua responsabilidade é meditar na palavra, encher-se do poder, e o resto deixa com o Espírito Santo. Vou te falar de um menor também. Você lembra de um camarada que estava lá, malhando trigo assim, ó? Estava malhando trigo dentro de um lugar que era para pisotear nas uvas e fazer suco de uva, ele estava usando para malhar o trigo, mas ele estava malhando assim, ó. E o povo, um povo forte, um povo que conhecia o poder de Deus, sabe onde que ele estava vivendo? Dentro de caverna. Sai da caverna, irmãos. Sai da caverna. O povo que conhecia Deus estava vivendo dentro de cavernas, e Gideão está lá, ó, malhando trigo. Aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala aqui, ó. Vai lá, liberta o povo. Mas eu sou o menor da tribo de meu pai. Eu sou um gravetinho. Mas não tem importância, você é um gravetinho, mas eu vou fazer você ficar fogo puro. E você vai libertar o povo. Aí você conhece a história, os testes que Gideão fez com Deus, e em todos Deus foi aprovado. Em todos os testes, Deus foi aprovado.
Aí levanta outro também menor. Davi estava lá cuidando das suas ovelhinhas. É o menor, irmãos. Dos seus irmãos, Davi era o menor, o mais fraquinho, o mais raquítico. Mas aí o que acontece? O menor ficou cheio do poder de Deus. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? O menor aqui nesta noite vai ser cheio do poder de Deus. Você que fala assim, eu não sou nada, que tem pessoa que faz isso, irmão. É igualzinho que a motoquinha dos antigamente, que a motoquinha ficava assim. Eu até esqueci como é que ele falava. Eu só ficava murmurando a motoquinha pequenininha aqui atrás. Eu esqueci aqui, me deu um branco, mas eu vou lembrar. Mas eu lhe disse. Mas eu lhe disse. Só ficava murmurando a motoquinha. Mas ela ia em todos os lugares que a moto grande ia, ela ia. Ela não entendeu isso, a motoquinha pequenininha, e em todos os lugares que as motos grandes iam. Irmãos, não tem pequeno aqui não. Não tem pequeno aqui não, não tem pregador melhor do que o outro pregador não. Tem Cristo na vida de cada um de nós. Davi pequenininho não foi lá, não derrubou um camarada de 3 metros de altura, falou com o rei assim aqui, quando eu tomo conta das minhas ovelhas, lá no pasto, chegou um leão, e foi tentar comer uma ovelha minha, sabe o que eu fiz? Eu lutei com o leão e rasguei a boca dele assim, e destrocei ele e joguei no chão, porque eu defendo as minhas ovelhas. Aí, Saul ficou assim, que isso? E outra coisa, chegou também um urso, de 3 metros, levantou as patas assim para dar uma patada na minha ovelha, eu entrei na frente, derrubei ele, e quebrei ele e matei ele. Quem é esse incircunciso que está falando mal do povo de Deus? Eu sou pequeno, mas eu tenho Deus na minha vida. Eu vou arrebentar este homem. Eu vou falar com ele que existe Deus em Israel. Existe Deus na sua vida, irmãos. E por isso que eu digo, você não é pequeno. Pequeno, sabe quem que é? Não vou nem falar o nome para não dar glória para ele. Pequeno é o derrotado. Pequeno é ele. Nós somos grandes em Cristo Jesus. Aleluias. Aí, irmãos, a João está triste, porque ele pregava a verdade, né, irmãos? João pregava a verdade, não importava. Ele pregava a verdade. Por isso que eu gosto de João, irmãos, porque a Bíblia fala muito pouco dele. Mas foi o que Jesus mais mencionou. Aí João vai, depois disso tudo, ele é preso. E ele está ali no cárcere, ali, final do seu ministério. Aí os discípulos vão lá visitar João. Ô, João, o que está acontecendo? Que é isso, que é aquilo? Ele fala assim aqui, faz um favor para mim. Vai lá, no Cristo. Pergunta só para mim se é ele. Ele vai entender. Pergunta se é ele. Aí, irmãos, essa eu vou ter que achar aqui. Se eu achar, eu compartilho com vocês agora. Mateus 11 disse assim, e aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali, ensinar e pregar nas cidades dele. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos. E esses 2 discípulos obedientes a João conseguiu chegar a Cristo e falou assim, aqui, meu mestre João está perguntando se o senhor é o cara, se o senhor é o Cristo. A resposta que Jesus fala. Diga para João, minhas palavras, diga para João que a missão dele foi cumprida com louvor. Responde para ele assim, os cegos veem, os coxos andam, o surdo ouve, e os mortos ressuscitam. E ele vai entender, irmãos, ele vai entender, só falar isso. Irmãos, aquele que estava triste ali no caso, falou assim, eu completei a minha missão, combati um bom combate.
Ele combateu um bom combate, irmãos. Não importa se você vai perder a sua cabeça. Não importa se você vai perder a sua cabeça. O importante é você cumprir o seu propósito aqui nesta terra. O importante é cumprir o propósito. Você tem um propósito, você tem uma direção que se chama Cristo. E o propósito é ganhar almas para Cristo. João perdeu a cabeça no cárcere, mas ele foi o único que viu Jesus e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu com seus próprios olhos, falou assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ao qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aleluia, aleluias. João viu isso, irmãos. Eis aí o meu amigo. Aqui é o meu amigo agora. O importante é que ele cresça, que eu diminua. O meu amigo agora que vai tomar a posição aqui. Eu já vi tudo. Eu entendi, Jesus. De João lá no cárcere, ele fala assim: entendi, Senhor. Entendi. A minha missão aqui foi cumprida. Não tem importância não. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou perder a cabeça. Não tem importância não. A minha missão foi cumprida. Irmão, sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem países aí, irmãos, que tem cristão perdendo a sua cabeça por amor a Cristo. Aí nós cantamos aqui que somos livres. Somos livres em Cristo Jesus, mas não tem coragem de ficar de pé e dar louvores a Deus. Não tem coragem de louvar e exaltar o nome de Cristo. Irmãos, nós ainda não estamos num tempo de perseguição. Haverá um tempo, irmãos, que as igrejas serão fechadas, o Espírito Santo será tirado da igreja, aí vai ser difícil você falar em línguas, vai ser difícil você sentir a presença de Deus, irmãos. Então aproveite este momento que Cristo está aqui e glorifique o nome dEle. Aleluia. O fim de um chamado. Mesmo preso, João se alegra em ter feito um bom trabalho. Irmãos, eu conheço um pastor amigo meu, muito pensa, se um dia eu tiver a oportunidade, vou trazer ele aqui, vocês vão ver como é que o camarada prega. Ele dá caráter nesse ponto aqui, ó. Vocês falam assim: nossa, meu Deus do céu, o cara é cheio. Irmãos, esse homem, ele foi preso. Aconteceu os negócios lá e foi preso injustamente. Você tem que ver o que ele fez na cadeia, irmãos. Os delegados presos não estavam aguentando, não. Quando ele chegou na cadeia, na delegacia, ele virou e falou assim: aqui, ó, eu sou pastor e estou preso aqui por engano. Aconteceu isso e isso, ele me prendeu de raiva. E eu sou pastor. E ele era mais vantajoso. Só quando ele chegou com autoridade assim, irmãos, por isso que eu falo, a autoridade que exerce na sua vida, ela tem poder. Ele chegou e falou assim: eu sou pastor, contou a história. E eu não posso ficar muito tempo em pé. Eu tenho problema de coluna. Sabe o que os presos fizeram? Fizeram uma cama para ele. Preparou ali um colchão macio para ele. E este homem começou a pregar dentro da cadeia ali, na delegacia. Começava a falar em línguas à noite. Irmão, sabe o que aconteceu? O delegado não aguentou mais, falou assim: manda esse homem para casa, porque a igreja, a cadeia está convertendo. O pessoal tudo está pulando aqui dentro da igreja, dentro da cadeia, irmãos. Irmãos, ele não deixava de falar de Jesus um minuto. Um minuto ele não deixava de falar do amor de Cristo. Aquelas pessoas que estavam ali presas, falaram assim: isso aí, pastor, era disso que nós estávamos precisando. O senhor está aqui enviado por Cristo. O senhor está trazendo as boas novas para nós. Irmãos, eles prepararam a cama para ele dormia com 3 colchões. Eles colocaram 3 colchões para ele, porque tinha problema de coluna. Preparou a cama para ele. Sabe o que o delegado fez? Falou assim: você não pode ficar preso, não, fica no corredor. Aí ele ficava no corredor, falando em línguas para lá e para cá, pregando para todo mundo, irmãos. É a autoridade de Cristo que tem que exercer poder na sua vida. Você está me entendendo? Aqui não existe menor, aqui não existe melhor, aqui não existe aquele que fala mais bonito, aquele que prega melhor. Aqui existe uma igreja com o poder de Cristo Jesus. Cristo, o poder que liberta. O que existe aqui é isso, irmãos. Já estou encerrando. Amém, igreja? Vou terminar para vocês.
vocês todos vocês, são precursores de Cristo. Todos vocês têm um chamado, tanto aqui na igreja como lá fora. Você que está me assistindo, você tem um chamado. Você é um precursor de Cristo, para as pessoas conhecer Cristo através da sua vida. É você que vai fazer a diferença. Só para fechar aqui com chave de ouro. Coloca para mim, fazendo favor, 1 Pedro 2,9. Pedro vai falar o que vocês são. Não vai ser eu que vou falar não, tá, irmãos? É a palavra que vai falar o que vocês são. Eu só vou ler aqui. A igreja consegue acompanhar? Então vamos ler todo mundo. Lê todo mundo. Não, espera aí. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos ler de pé. Pessoal do louvor, prepare aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz em Cristo Jesus. Vós sois um povo adquirido, sacerdócio vivo, retirado das trevas, para iluminar, para trazer luz para aqueles que precisam. Aleluias. Está preparando aí, igreja. João, ele não fez nenhum milagre. João não fez milagre nenhum. Ele só fez aquilo que lhe aprazia. Aquilo que ele foi chamado, ele fez, ele cumpriu. Sabe o interessante, irmãos? Que Jesus testifica dele. Jesus fala assim: nascido de mulher, não teve nenhum nascido de mulher mais do que João Batista. Não teve nenhum. Mas o menor no reino de Deus será o maior. Não teve ninguém igual a João. Aí na mesma que ele levanta João, ele fala assim: vou abater ele agora. Mas o menor será maior no reino de Cristo. Por isso que eu te digo nesta noite, você é maior, porque Cristo está em você, Cristo está em mim. Aleluias. João, ele foi o último dos precursores. João foi o último daqueles que falavam que Cristo, que haveria de vir o Cristo. João foi o último que anunciou as novas da chegada de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas eu quero te dizer para você nesta noite, você tem uma grande oportunidade de levar a palavra de Deus para as nações. Aleluia. Não são os sinais, não são os milagres que vai identificar você como melhor ou como maior. Não são milagres e nem sinais, e sim o poder de Deus na sua vida. Aleluia. João foi privado de ver milagres que Jesus fazia. João, ele foi privado de assistir a ressurreição de Cristo. João, ele foi privado de muitas coisas, mas mesmo assim ele foi cheio do poder de Deus. Sabe o que eu quero concluir, irmãos? Nós não somos privados de nada. Nós não vimos o Cristo, mas nós cremos nele. Nós ouvimos falar dele, mas nós cremos no seu milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou o milagre. Você é o milagre em Cristo Jesus. Então, quando alguém dizer que você é o menor, você fala com ele assim: eu sou o menor, mas para Cristo eu sou o maior, porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração.
Amém?